Capítulo 23. Quando Connie entrou pela porta da frente da casa dos Della Martinieri, Sara veio recebê-la. Ficamos esperando por você. Onde esteve? O que aconteceu? Sara perguntou, horrorizada, vendo o estado lastimável em que Connie se encontrava. Connie não respondeu, passou pela governanta e subiu as escadas correndo. No banheiro, abriu as torneiras e entrou na banheira, esfregando cada parte de seu corpo até que ficasse quase em carne viva. No térreo, a campainha tocou novamente. Desta vez disse... Desta vez era Frederick. Preciso conversar com o conde, madame, ele disse a Sara. Mas ele ainda está dormindo. Novamente, Sara foi ignorada. Frederick subiu pela escadaria, galgando 2 degraus de cada vez, e entrou no quarto de Edward. Edward, com os olhos brilhando com a febre de um ferimento que estava infeccionando, olhou fixamente para o alemão quando ele entrou. O medo estava claro em seus olhos. Não conseguiu identificar imediatamente qual dos 2 gêmeos estava à porta de seu quarto. Monsieur le Comte, Edward, peço desculpas por entrar em seus aposentos dessa maneira, Frederick disse apressado. Mas vim para avisá-lo de que você e sua família correm grave perigo. Meu irmão suspeita há tempos de que você seja um membro da resistência. Ele veio ao meu escritório esta manhã e disse que um de seus oficiais o reconheceu quando os membros da rede psicologia foram presos no Café de la Paix na noite passada. Ele estará aqui a qualquer momento para prendê-lo juntamente com sua prima Sofia. Por favor, monsieur, você deve sair desta casa agora. Frederick implorou. Não há tempo a perder. Edward olhava para Frederick com um misto de surpresa e fascinação. Mas... por que está me contando tudo isso? Como posso confiar em você? Porque você não tem escolha e porque eu amo sua irmã. Frederick se aproximou da cama observando a reação de Edward. Veja, o ódio que você sente pela minha raça é justificável. Mas há muitos de nós que não tiveram escolha, a não ser tomar parte numa causa na qual não mais acreditamos. E há muitos outros que estão se juntando a nós. Edward, assim como você, eu usei meu cargo de todas as formas possíveis para minimizar a quantidade de mortes. Também tenho contatos com alguns de seus conhecidos que lutam para impedir que nossos belos países se transformem num monte de destroços e que suas histórias sejam esmagadas sob o peso das botas do nazismo. Mas este não é o momento para falar sobre isso. Você precisa se levantar e deixar esta casa imediatamente. Edward balançou a cabeça negativamente. Não posso fazer isso, Frederick. Olhe para mim. Estou doente. As damas precisam partir. Eu seria percebido facilmente e atrapalharia a fuga delas. Frederick. Sophie estava na porta tentando se aproximar do seu amado. O que aconteceu? Ele andou até onde ela estava e a abraçou firmemente. Não se preocupe, minha Sofia. Vou me certificar de que você esteja a salvo. Estou dizendo ao seu irmão que esta casa está sob suspeita e que a Gestapo estará aqui a qualquer momento. Vocês devem partir imediatamente, minha querida. Sara já preparou minhas malas. Meu irmão disse-lhe para fazer isso ontem à noite. Estamos prontas, Edward. Você precisa se levantar e se vestir. Sophie o pressionou. Meu carro está em frente à casa. Posso levá-los a qualquer lugar que desejem em Paris, mas nós precisamos partir agora. Frederick, tenho certeza de que está se colocando num enorme risco ao fazer isto. Edward disse enquanto tentava se sentar. Sem conseguir, voltou a desabar sobre os travesseiros. Precisamos fazer o que for possível por aqueles a quem amamos.
Frederick disse ainda, abraçando Sofia firmemente. Sofia se desvencilhou de Frederick e foi até a cama, tateando em busca da mão de Edward, e em seguida de sua testa. Você está com febre, mas precisa se levantar, santo Deus. Frederick disse que eles estarão aqui a qualquer momento. Sofia, você sabe muito bem que é impossível viajar, declarou Edward com uma voz calma. Mas, por favor, acredite, eu vou descobrir uma maneira de alcançá-la. Você terá Sarah e Constance ao seu lado e eu estarei com vocês assim que puder. Agora vá. Mas não posso abandoná-lo aqui. Desta vez você fará o que eu lhe digo, Sofia. Que Deus a abençoe, minha querida irmã, e eu espero que nos encontremos logo. Edward estendeu o braço e beijou-a nas faces, antes de fazer um sinal para Frederick para que tirasse Sofia do quarto. A porta se fechou e Edward tentou pensar em algum plano com sua mente febril. De volta ao saguão, Sarah e Connie estavam esperando por eles. Frederick os levou até o carro. Edward, esforçando-se para permanecer em pé, os observou pela janela, enquanto o carro de Frederick se afastava. Para onde devo levá-las? Frederick perguntou, usando o cap do seu motorista como disfarce, o que o deixou com uma aparência estranha. Estação de Montparnasse. Precisamos ir primeiro à casa da minha irmã para pegar nossos documentos, Sarah disse, a única dentre as 3 mulheres que estava em condições de responder. E depois, para onde irão? Connie lançou um olhar tão duro para Sarah que ela não se manifestou. Sofia, incapaz de ver a expressão, disse: Viajaremos para o chateau de nossa família em Gassin. Frederick percebeu o olhar horrorizado de Connie pelo retrovisor. Constance, eu sei que é impossível para você confiar num alemão, mas, por favor, acredite que ao fazer o que estou fazendo também estou me arriscando e muito. Seria muito fácil prender vocês 3 e levá-las direto para o quartel-general da Gestapo. Posso garantir que minhas ações desta manhã não passarão despercebidas. Esta pode muito bem ser a minha sentença de morte. Sim, concordou Connie com os nervos, ainda em frangalhos pelo que passara nas últimas horas. Me perdoe, Frederick, agradeço por nos ajudar. Embora tenhamos o mesmo sangue, sou muito diferente de meu irmão, Frederick continuou. Tenho certeza de que ele suspeitará que estou ajudando vocês e fará tudo o que estiver a seu alcance para convencer outras pessoas sobre as minhas ações traidoras. Na estação de Montparnasse, as 3 mulheres desembarcaram do carro. Frederick lhes entregou as bagagens. Boa sorte a todas vocês, murmurou em voz baixa. Sofia fez menção de tocá-lo, mas ele a impediu. Não, sou apenas um motorista, lembra-se? Mas eu juro, minha querida, que logo irei encontrá-la. Agora, saiam de Paris o quanto antes. Eu amo você, Frederick. Sofia disse apressada, antes de se misturarem à multidão na estação. Amo você também, minha Sofia, com todo o meu coração. Frederick murmurou ao voltar para dentro do carro. Falk chegou à casa da família de Lamartinières na Rue de Varenne 1 hora depois que as mulheres partiram. Ninguém veio atender à porta após todas as suas pancadas e ele ordenou que seus soldados a derrubassem. Revistando-a de cima a baixo, ele e seus homens viram que o lugar estava deserto. Após resmungar alguns palavrões, Falk deixou a casa e retornou ao quartel-general. Quando entrou no escritório de Frederick, viu que o irmão estava guardando seus documentos numa maleta, preparando-se para viajar. Fui até a casa dos de Lamartinières para prendê-los. Parece que desapareceram. Como se alguém os houvesse avisado de que os visitaríamos. Como isso aconteceu? Falk perguntou, com o rosto contorcido pela fúria. A única pessoa a quem falei sobre minha suspeita foi a você, irmão.
Frederick travou a maleta com um clique. É mesmo? Isso é preocupante. Mas, como você sempre diz, aqui em Paris as paredes têm ouvidos. Falk se aproximou. Eu sei que foi você. Por acaso acha que sou idiota? Você faz com que eu pareça um tolo quando você é o traidor da nossa causa. E eu sei que essa não é a primeira vez. É melhor tomar cuidado, irmão, ele disse por entre os dentes. Mesmo com todas as ideias e palavras inteligentes que você usa para confundir os outros e fazer com que acreditem em sua lealdade, eu sei quem você realmente é. Do outro lado da mesa, Frederick encarou o irmão com olhos tranquilos. Então, irmão, é melhor falar o que sabe. Vou me despedir agora. Tenho certeza de que nos encontraremos em breve. Diabos! Falk exclamou, como sempre, a superioridade tranquila de Frederick. Irritou o outro irmão até fazê-lo perder a calma. Você acha que está muito acima de mim, com todos os seus diplomas e doutorados, e os planos que traçou para impressionar o Führer, mas sou eu quem trabalha dia e noite incansavelmente pela causa. Frederick pegou a maleta que estava sobre a mesa e dirigiu-se até a porta. Ele parou e virou-se para o irmão, como se houvesse esquecido de mencionar alguma coisa. Não sou eu quem penso estar acima de você, irmão. É você que acredita que está abaixo de mim. Eu vou encontrá-los, Falk gritou no corredor, depois que Frederick deixou a sala. E aquela prostituta pela qual você se encantou tanto. Adeus, Falk. Frederick suspirou quando o elevador o tirou da linha de visão do irmão. Falk socou a porta do escritório com toda a sua força. Edward acordou de um sono febril. O lugar estava imerso na mais completa escuridão e ele buscou pelos fósforos que trouxera consigo. Acendeu um para olhar o relógio e viu que já passava das 3 horas. 5 horas depois que ouvira os soldados da Gestapo entrarem na casa, acima do lugar onde ele se encontrava agora. Movimentou seus braços e pernas enrijecidos para alongá-los e seus pés tocaram a parede do outro lado daquele espaço confinado. O pequeno buraco, revestido por tijolos, oculto profundamente no solo, acessado por um alçapão invisível no porão, fora cavado originalmente para proteger seus ancestrais durante a Revolução. Havia espaço apenas para 1 ou 2 pessoas. Apesar disso, uma lenda dizia que certa noite, enquanto Paris ardia em chamas acima deles, e os aristocratas eram capturados às dúzias e empilhados em carroças para encarar a guilhotina, Arnaud de la Martinière, sua esposa e seus 2 filhos se abrigaram ali. Edward conseguiu ajoelhar e acendeu outro fósforo para localizar a beirada do alçapão acima de si. Após encontrá-lo, usou a pouca força que lhe restava para levantar a prancha de madeira. Arrastando-se para fora do buraco, deitou-se no chão de pedra úmido do porão, ofegando em agonia. Foi até o armário, onde jarros de água estavam guardados, para as noites em que as sirenes de ataque aéreo forçavam os membros da família a buscar abrigo ali, e bebeu a água em largos goles. Tremendo de frio e suando, ele olhou para o ombro e viu que havia um fluido escorrendo do ferimento que estava manchando a camisa e tingindo o tecido de amarelo. Precisaria de cuidados médicos urgentemente ou a infecção começaria a contaminar o seu sangue. Mas ele sabia que seria impossível. Sabia que a casa estaria sob vigilância para o caso de alguém retornar. Ele estava preso. Edward pensou em sua irmã e fez uma prece para que ela, Sarah e Connie estivessem a caminho de um lugar seguro. Ele olhou para cima, para o teto escuro do porão, cheio de rachaduras, mas não conseguiu fixar os olhos num ponto específico. Assim fechou-os outra vez e encontrou conforto no sono que tomou conta de si.
Connie ficou feliz ao perceber que Sarah havia assumido a liderança. Sentadas no vagão da primeira classe, ela fechou os olhos para não ver os rostos dos 2 oficiais alemães que estavam sentados à sua frente. Sarah conversava educadamente com eles e Connie estava grata com a presença reconfortante da mulher. Sofia estava em silêncio, com o rosto voltado para a janela enquanto o trem passava pelas regiões industrializadas, ao redor de Paris em direção ao sul. Connie pensou que não importaria se vivesse ou morresse. Na noite anterior, sua própria alma fora violada. Fora tratada como um animal, um saco inútil de carne e ossos, degradada além de qualquer noção de humanidade. Como poderia voltar a olhar Lawrence nos olhos? E para que se submeter a tudo aquilo? Lutou para proteger Edward, para lhe dar uma noite para fazer os planos de fuga. Mas Edward ainda estava em Paris sozinho e ferido. Talvez nesse momento já estivesse nas garras de Falk, no quartel-general da Gestapo. Eu tentei, Edward. Ela chorava em silêncio. Exausta, Connie adormeceu enquanto o trem entrava nas planícies do interior da França. Em cada estação sentia que Sarah ficava tensa a seu lado, com os olhos em alerta em busca de agentes da Gestapo, que poderiam ter sido avisados da fuga para o sul. Os oficiais que estavam à sua frente desembarcaram em Le Mans e, embora não houvesse outros passageiros no compartimento, Sarah falava aos sussurros com as 2 mulheres, sob sua responsabilidade. Vamos sair do trem em Amiens e ficar com a minha irmã, que mora nas proximidades, onde poderemos comprar novos documentos de identidade. Edward fez alguns preparativos ontem à noite e um de seus amigos irá nos encontrar e nos levar para além da linha de Vichy. Seria muito arriscado atravessarmos num dos postos oficiais dos alemães. Com certeza o coronel Falk já alertou as autoridades sobre o nosso sumiço. Sofia virou o rosto na direção de Sarah com uma expressão de medo. Pensei que estávamos indo para o chateau. Iremos para lá sim, Sarah disse, segurando a mão de Sofia carinhosamente. Não se preocupe, querida, tudo está bem. Horas depois, quando a noite caía, as 3 mulheres deixaram o trem. Sarah andou confiantemente pelas ruas estreitas da cidade até chegar à porta de uma casa. Florence, ela disse batendo a porta. Oh, graças a Deus você está em casa. O que está fazendo aqui? Rápido, entre! Ela disse olhando rapidamente para as 2 mulheres que acompanhavam a irmã. E vocês também. Quando fechou a porta, Florence as levou até uma mesa na pequena cozinha da casa e pediu para se sentarem. Desapareceu por uma porta e voltou em seguida trazendo uma jarra de vinho, pão e queijo. Quem é Florence? Sofia perguntou autoritariamente. Ela é minha irmã, Sofia. Sarah disse com felicidade nos olhos. E esta é a cidade onde eu cresci. Connie estava sentada à mesa tomando seu vinho em silêncio e ouvindo a conversa entre as 2 irmãs. Seu corpo ainda protestava contra a brutalidade da noite anterior. Forçou-se a engolir o pão e o queijo e fez o melhor que podia para afastar as imagens horríveis que teimavam em surgir em sua mente. Florence falava sobre como a Gestapo prendera recentemente um grupo de jovens que viviam na vila e os enviou para fábricas de trabalhos forçados na Alemanha, em retaliação a uma ação da resistência que explodiu uma ponte ferroviária nas proximidades. Em seguida, Sarah falou sobre Paris e seu patrão Edward, cujo destino ainda era desconhecido. Pelo menos esta noite vocês estarão seguras aqui comigo, Florence disse, segurando a mão da irmã. Mas vamos hospedar suas 2 amigas no sótão, apenas para garantir. Ela olhou para Sofia, que estava sentada à mesa, mas não havia tocado nem no pão nem no queijo que fora servido. Perdoe-me, Mademoiselle de Lamartinière, se a acomodação não é como a que está acostumada. Madame, sou muito grata por você nos dar um teto.
sob o qual possamos passar a noite, arriscando sua própria segurança. Tenho certeza de que meu irmão irá recompensá-la. Sofia disse com os olhos cheios de lágrimas enquanto Sara a abraçava. Sofia, querida, conheço Edward desde que estava no ventre de sua mãe. Ele conseguirá escapar, tenho certeza. Meu coração sabe disso, ela disse apontando para o peito. Mais tarde, Sofia e Connie foram levadas para o sótão. Sara ajudou Sofia a subir a escadaria íngreme e depois a despiu e a colocou na cama, como se ainda fosse uma criança pequena. Durma bem, minha querida, Sara disse beijando Sofia. Boa noite, Madame Constance. Quando Sara se retirou, Connie se despiu e não se atreveu a olhar para o próprio corpo. Sabia que havia uma massa de hematomas feios e enegrecidos e vestiu sua camisola por cima da cabeça. Deitou-se na cama estreita, satisfeita por finalmente poder repousar o corpo dolorido e cobriu-se com a colcha de retalhos, sentindo a amargura daquela noite de dezembro. Durma bem, Sofia. Vou tentar, mas estou com muito frio e não consigo parar de pensar no meu irmão. Oh, Constance, como posso aguentar? Perdi Edward e Frederick no mesmo dia. O som das lágrimas tristes estimou Connie a sair da cama e ir até a de Sofia. Abra um pouco de espaço, vou me deitar com você para aquecê-la. Sofia fez o que Connie lhe pediu, aconchegando-se nos braços dela. Nós duas precisamos acreditar que Edward está em segurança e que encontrará uma maneira de vir até nós. Connie disse com uma convicção que não sentia realmente. Após algum tempo, as duas mulheres se deixaram envolver num sono agitado, com os corpos juntos para conseguirem o calor e o conforto necessários. Edward viu sua mãe na sua frente. Ele tinha 7 anos e ela lhe pedia que bebesse água, pois estava com febre. Mamãe, você está aqui, ele murmurou, sorrindo com aquela presença maravilhosa e reconfortante. Em seguida, seu rosto se transformou no rosto de Falk, que vestia um uniforme nazista e apontava uma arma para o centro de seu peito. Edward acordou com um sobressalto, resmungando ao perceber o teto logo acima de seu corpo. Precisava desesperadamente de água. A sede que sentia era insuportável. Mas, quando comandou seu corpo para se mover em direção ao armário, que guardava os jarros com água, não obteve reação. Enquanto alternava entre a consciência e a inconsciência, aceitou que a morte não tardaria a chegar. E ficaria feliz com aquilo. Antes de morrer, desejava apenas saber se sua irmã estava em segurança. Meu Deus, ele disse com a voz arrastada. Leve-a a mim, mas deixe que ela viva, deixe que ela viva. E agora, novamente, ele sabia que estava sofrendo de alucinações, enquanto sua alma se preparava para deixar o corpo. Um anjo de cabelos negros pairava acima dele, colocando um pedaço de pano deliciosamente frio sobre sua testa e derramando água por entre seus lábios ressecados. Alguma coisa numa colher, com um gosto desagradável, estava sendo forçado para dentro de sua garganta. Engasgou, mas engoliu e voltou a adormecer. O mesmo sonho persistiu interminavelmente enquanto o anjo lhe fazia companhia. Em algum momento sentiu que o anjo levantou e levou-o até uma cama, e começou a sentir-se mais calmo, menos febril e mais confortável. E outra vez despertou vendo que o teto do porão ainda estava sobre sua cabeça, mas não girava mais ou parecia uma imagem borrada. Pela primeira vez parecia algo sólido. Edward pensou que ainda não estava morto, mas estava miseravelmente preso no desespero da vida. Não me diga que você está acordado, disse uma voz de mulher ao seu lado. Ele virou a cabeça e viu um belo par de olhos verdes. O rosto pálido que os cercava estava emoldurado por cabelos negros. Esse era o anjo com quem ele sonhara. Na verdade, era uma mulher viva e humana, que de algum modo conseguiria entrar no porão de sua casa. Quem
Edward pigarreou, tentando encontrar a voz que estava distante. Quem é você? Que nome você prefere? A mulher respondeu com os olhos brilhando como se estivesse se divertindo. Tenho um número de identificação que posso lhe dar. Meu nome oficial aqui é Claudette Desailly, mas você pode me chamar de Venétia. Venétia. O nome agitava alguma memória distante na mente exausta de Edward. E você, senhor, presumo que seja Edward, o conde de La Martinières? Proprietário e atualmente o único a residir nesta casa? Sim, mas como conseguiu chegar até aqui? É uma longa história, Venétia disse, ignorando a pergunta com um volteio da mão. Podemos falar a respeito quando você estiver mais forte. Por ora, só precisa saber que quando eu o encontrei, você estava à beira da morte. De algum modo, e sem que as minhas habilidades como enfermeira sejam dignas de nota, consegui salvar sua vida. Acho que é algo de que posso me orgulhar, ela disse, levantando-se para trazer outro jarro de água. Beba o máximo que puder. Vou tentar esquentar um pouco de sopa nesse fogareiro. Mesmo assim, preciso lhe dizer que as minhas habilidades na cozinha são piores que minhas noções sobre enfermagem. Edward tentou se concentrar no corpo esguio da jovem mulher, que estava ajoelhada sobre o bico do fogareiro, mas seus olhos se fecharam outra vez. Mais tarde, quando ele despertou novamente, a mulher ainda estava lá, sentada a seu lado numa cadeira lendo um livro. Olá, ela sorriu. Espero que não se importe, mas subi as escadas e encontrei a biblioteca. As coisas estão bastante tediosas aqui embaixo nos últimos dias. Edward postou-se imediatamente em estado de alerta. Tentou se sentar, mas ela o impediu, balançando a cabeça. Por favor, relaxe. Garanto que ninguém me viu, embora ainda estejam vigiando a casa. Você tem sorte por eu ser especialmente treinada para esse tipo de ação. Sou uma das melhores, ela anunciou orgulhosamente. Por favor, diga-me quem é você e como me encontrou aqui, implorou. Já lhe disse que meu nome é Venete e vou explicar tudo se você prometer tomar toda a sopa que eu preparei. Parece que sua infecção desapareceu, mas você ainda está muito fraco e precisa recuperar a força, ela disse, levantando-se para buscar a panela e voltando para a cama. Sentando-se, ela se ocupou levando colheradas de sopa à boca de Edward. Sei que ela já esfriou um pouco, comentou, ao perceber que a face de Edward se contorcia em desgosto. Eu a aqueci mais cedo, mas você adormeceu antes de tomá-la. Edward só conseguiu comer algumas poucas colheradas. Seu estômago reclamava e ameaçava protestar. Tudo bem, Venétia disse, deixando a panela sobre o piso de pedra. Não me dou muito bem com vômito, então vamos deixar a sopa para mais tarde. Bem, vai me contar agora como me encontrou? Edward implorou desesperado para saber como aquela mulher salvara sua vida. Tenho certeza de que vou aborrecê-lo com os detalhes, mas por outro lado, se eu não houvesse chegado até aqui, você não estaria conversando comigo agora, ou com qualquer outra pessoa, por assim dizer, ela acrescentou. Sou uma operadora de rádio da SOE. Quando a maioria das pessoas da minha rede foi presa, localizei Connie. Nós treinamos juntas em Blight. Implorei a ela que me deixasse usar este porão para transmitir mensagens urgentes para Londres. E você deveria me agradecer por fazer isso, Edward. Aconteceu na noite que antecedeu o ataque ao escritório do programa STO. Uma ação em cuja organização você estava envolvido, pelo que eu sei, disse levantando uma sobrancelha. Enquanto eu estava aqui, escondi a chave da porta do porão, caso precisasse encontrar um santuário novamente. E depois da noite no Café de la Paix,
Quando vários agentes foram capturados, como você já sabe, corri para me esconder aqui. Claro que ao chegar, percebi que a casa já havia sido revistada. Por isso decidi ganhar tempo e, quando vi que a patrulha fora da casa havia saído para jantar, pulei a cerca do jardim, abri a porta do porão e encontrei você no chão meio morto. Edward escutava sem demonstrar surpresa. Entendo. Não fique bravo com Connie, por favor, Venete acrescentou. Ela só estava tentando fazer o trabalho para o qual foi enviada. E considerando tudo o que aconteceu e o fato de que nós dois estamos vivos, aqui e agora, ela ter me ajudado acabou sendo algo muito importante. Edward estava exausta demais para lhe perguntar outros detalhes. Seu ombro estava dolorido e ele moveu o corpo para tentar encontrar uma posição mais confortável. Obrigado por salvar a minha vida, ele disse. Deus abençoe o iodo e o fato de que a casa acima de nós está bem abastecida, com tudo o que é necessário. Seu ferimento parece estar cicatrizando bem. Você deve ter uma constituição física muito robusta. Talvez seja toda aquela comida maravilhosa que você e seus amigos alemães comem. Espero que não se importe, mas assaltei sua geladeira ontem à noite e me refestelei com um maravilhoso foie gras sarni. Venetia, tenho certeza de que você entende que os inimigos que recebi para jantar em minha casa nunca foram meus amigos. Edward disse enfático. É claro que sei, estou só provocando, ela disse com um sorriso. Sabe, a razão pela qual eu fui até a cafeteria naquela noite foi porque sua amiga Constance foi informada por um oficial da Gestapo que os alemães iriam até o lugar. Ela estava insistindo em ir até lá para avisá-la, mas fui eu quem fez isso. Pelo visto, cheguei tarde demais e fui baleado quando tentava cumprir a missão. Bem, essa é a nossa situação. Você tentou salvar a minha vida e eu salvei a sua. Estamos quites. Venetia disse com um meneio afirmativo de cabeça. Importa-se se eu fumar? Não. Edward balançou a cabeça e Venetia acendeu um galois. Eles ainda estão vigiando a casa? Não. Saíram há cerca de 2 horas e não voltaram. Os alemães já têm problemas suficientes em suas mãos e não podem perder tempo vigiando pássaros, que já fugiram do ninho. Por falar nisso, onde está Constance? Venetia perguntou. Ela partiu com a minha irmã e a governanta na manhã, após a batida do Café de la Paix. Edward explicou. Eu as mandei para o sul, mas é claro não faço a menor ideia de onde estão no momento. Qual era o destino delas? Edward encarou. Prefiro não dizer nada. Oh, faça-me o favor. Venetia disse sentindo-se insultada com aquelas palavras. Acho que já ficou claro que estamos no mesmo lado. E agora? Sei exatamente quem você é. A resistência menciona seu nome com respeito e honrarias. O fato de seu disfarce haver sido descoberto é uma perda muito dura para a causa. E eu peço desculpas por tomar parte nisso. Mas é um tributo à capacidade de mantê-lo por tanto tempo. Por isso, herói, Venetia enfatizou o codinome de Edward. Acho que você terá que deixar o país assim que for possível. Tenho certeza de que está no topo da lista das pessoas mais procuradas pela Gestapo neste momento. Não posso fazer isso, minha irmã é cega e isso a deixa extremamente vulnerável. Se a Gestapo conseguir capturar e descobrir onde estou, Edward sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. Não consigo nem pensar no que poderia acontecer. Imagino que você as mandou para algum esconderijo, não é? Não tivemos muito tempo para discutir os detalhes, mas elas sabem para onde estão indo, suspirou Edward. Bem, sua irmã está em mãos bastante capazes. Constance foi a melhor recruta no treinamento da SOE, Venetia disse reconfortando-o. Sim, Constance é uma mulher excepcional. Edward concordou. E o que você fará, Venetia? Para onde irá quando sair daqui?
Bem, infelizmente, quando escapei do esconderijo, tive que deixar meu equipamento de rádio para trás. Londres já sabe disso e vão me enviar outro. Recebi instruções de permanecer escondida por algum tempo. Por isso estou aqui fazendo algo útil e bancando a enfermeira, ela disse com um sorriso. Edward olhou para Venetia com admiração. Seu espírito de luta continuava inabalável, apesar do perigo que enfrentava. Você é uma jovem muito corajosa e temos sorte por tê-la ao nosso lado, ele disse com a voz fraca. Bem, obrigada, gentil senhor, Venetia disse piscando os cílios para ele. Estou somente fazendo o meu trabalho e o que você pode fazer além de rir? O mundo está num estado muito tumultuado, por isso tento viver cada dia, como se fosse o último da minha vida. Porque é isso que pode acontecer, ela acrescentou. Tento ver tudo como se fosse uma enorme aventura. Ela abriu um grande sorriso, mas Edward conseguia ver o sofrimento em seus olhos. Bem, sei que dentro de alguns dias que você estará forte, o bastante para pensar num plano de fuga. Se aceitar, posso tentar envolver meus camaradas numa operação para removê-lo da França. Mas, no momento, como estamos presos aqui, vou dar um pulo no andar superior, pegar outro livro e usar o banheiro. E você precisa de um bom banho também, ela disse torcendo o nariz. Não achei apropriado lhe dar um banho no leito. Quer alguma coisa da casa, Edward? Não, obrigado, Venetia. Tome cuidado lá em cima, ele disse, enquanto ela subia as escadas que levavam até a casa. Não se preocupe, tomarei, sim. Ela respondeu distraída. Edward se recostou na cama, exausto, e agradeceu a Deus pelo fato de, por uma série de coincidências fortuitas, essa mulher extraordinária haver entrado em sua vida e o salvado da morte.